Pessoal, boa noite. Então, estamos aí, pronto para nossa aula sobre um assunto, como eu falei na introdução, né? No vídeo de início. Uma coisa bastante simples. Tubinhos, conexões, fixações, né? Mas que nós vamos ver no desenrolar nosso pequeno encontro aqui, as grandes consequências que podem advir disso, né? Eu vejo a questão da tubulação e da conexão, da parte de tubos, até de certa forma mais sensível do que a parte de ligação e fiação elétrica. Porque fio é aquele negócio, funciona ou não funciona, tem elétron ou não tem elétron, deu curto, já foi, né? Compensação, tubulações, e pensarmos em dutos de combustível, por exemplo, em cima do motor, como nós vamos ver daqui a pouco, a coisa fica estranha, né? Vamos lá. O Anderson chegou também, né? Joia Abérico. Tudo bacana. Tô lendo aqui 29 pessoas. Eu acho que é o recorde. Vocês estão de parabéns aí. Vamos entrar pro Guinness da RTD. Brincadeiras à parte. Pessoal, tubulações e conexões. O que vem a ser, para que serve, é uma matéria curta, apostila poucas páginas, mas um assunto muito sensível. Levem isso a sério, né? É através das tubulações que, por assim dizer, os líquidos chegam ao seu destino para cumprir a sua função, seja o combustível chegar ao motor, seja o óleo hidráulico acionar algum dispositivo, né? Vale mais um comando aqui, deixa eu ver se eu lembro. Tá aqui. Eu segui mais ou menos o roteiro da apostila, tratar de alguns detalhes que eu considero de extrema relevância, de extrema importância, né? E depois nós vamos entrar em algumas fotos de aeronaves, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tubulações, nós temos vários tipos de tubulações, mangueiras, chamadas de tubulações flexíveis, chamadas de mangueiras, né? Existem vários materiais, sintéticas, de borracha, teflon, né? Importante observar sempre, como em qualquer outro material aeronáutico, quando vocês tiverem que substituir um item, o part number, PN desse material, né? E ao receber esse material de um fornecedor, de um suprimento, ou comprá-lo no mercado, avaliá-lo, mesmo que ele seja 0 km, né? O camarada vai na prateleira, compra o material, diz, pô, isso aqui é só instalar e sair voando. Convém, né? Convém por precaução. Sabemos que as coisas são, às vezes, falhas, então não custa nada observar os detalhes das mangueiras, como data de fabricação, aplicar aqueles prazos de tempo que vocês podem consultar a tabela, não vou entrar nesse detalhe agora, né? Para ver se estão cumpridos. E mesmo assim, mesmo que esteja dentro da validade, fazer aquela, se for, por exemplo, um tubo de borracha, fazer aquela dobra do tubo de borracha para ver se tem rachaduras, coisas dessa natureza. Aquela inspeção visual que vocês vão entender perfeitamente só, ou diria melhor, nas aulas práticas, né, no estágio de vocês lá na oficina. Aproveitem esse contato com o material e façam questionamentos, perguntem ao instrutor lá, nessa aula prática, para que vocês possam absorver o máximo de conhecimento. Mas a teoria é o início, o fundamento, o alicerce da prática, né? Então, questões dos materiais, né? É importante que a gente observe os materiais utilizados na fabricação, não substituir um material pelo outro, né? Não chegar e achar, não, porque aqui é borracha, mas, poxa, eu posso colocar algum outro material flexível, a mangueira sintética, ela cabe aqui. O fabricante, quando projeta uma aeronave, ele já fez
todos ou quase todos testes possíveis dentro de uma gama para poder aferir aquele produto. Então não se preocupe com isso, preocupe-se com seguir o que está escrito no manual e substituir o item por outro da mesma qualidade. Tá? Outra coisa, a parte do tamanho da mangueira, também é importante. Tá? Por quê? Parece que é chovendo molhado, mas é verdade. Se o fabricante definiu um determinado tamanho de um duto para conduzir, o líquido já fez aquilo dentro da intenção. Primeiro, economizar peso. Segundo, facilitar a instalação e manutenção. E terceiro, colocar de forma adequada para que os sistemas funcionem dentro daquele material que ele escolheu para ser usado. Nós vamos ver um slide daqui a pouco que mostra isso aí a respeito de um pescador de combustível dentro do tanque. Aí nós vamos poder entender isso aí direitinho, né? E identificação das linhas de fluido. Toda tubulação recebe uma etiquetação, né? Uma marcação definindo qual é o líquido que corre lá dentro, né? Ou o gás, né? O que tem circulando naquela tubulação. E temos que estar atentos, talvez, para vocês no contato direto com a aeronave, isso seja um item muito importante no sentido de aquela questão, bater o olho e já saber do que se trata. Né? E nesse ponto, nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Tá? A duração dessa aula marca em torno de 1 hora, mais ou menos. Às vezes a gente ultrapassa, o bate-papo fica tão bom que a gente acaba passando um pouquinho do horário. Né? Hoje nós começamos 7 minutos atrasados, por assim dizer, porque deu um pulo na informática aqui. Concordo, Pedro, há pouco tempo, né, a gente poderia fazer assim um chat online, assim, de como é que é, uma videoconferência de churrasquinho fim de semana, cada um bota seu churrasquinho lá e ficamos batendo papo, se der bacana. Mas vamos lá, conexões. O que são conexões? Conexões são as junções dos tubos, das partes dos tubos aos sistemas ou de um contra o outro, né, de uma parte de um tubo com outra parte do tubo. Nós vamos ver alguma coisa sobre conexões flangeadas, as medidas de conexões sem medidas, desculpa, que deveria estar cortado, medidas dessas tubulações, conexões sem flange, acompanhamento de desconexão rápida, acoplamento de desconexão rápida e conectores flexíveis. A parte de conexão ela é a mais sensível dos tubos, porque é onde se coloca em contato com alguma folga de material, mesmo que seja mínima, mesmo que seja a olho nu considerada nenhuma, pelas conexões que, quando há um excesso de pressão, ou uma instalação falha, ou uma vibração excessiva, é onde começam a acontecer geralmente os vazamentos. É muito difícil uma tubulação, principalmente a metálica, ela vir a rachar. Acontece, em determinadas situações acontece, mas essas situações onde acontece são situações iniciais de teste de projeto. Um exemplo, uma aeronave onde foi instalado um sistema de monitoramento de consumo de combustível, isso aí eu presenciei, o tubo ficou com uma curva, um L, uma dobra, né, um pouco mais exposta, por assim dizer, e observou-se que, devido à sujeição dessa parte à vibração, com o tempo ela tendia a trincar, a rachar. Então o que se fez? Colocou-se uma braçadeira a mais para poder segurar esse tubo melhor. Então é mais a fase de projeto. Depois que o projeto está pronto, está resolvido, né, nós temos que só atentar para a fixação correta desses tubos, prendê-los de forma correta, assim como diz o fabricante. À medida que formos desenvolvendo o assunto, eu tenho algumas fotos aí para mostrar para vocês. Vamos lá. Quaisquer perguntas a gente vai discutindo com o tempo aqui, né?
Depois eu vou estar à disposição no chat. Né? Vamos ver alguma coisa sobre o processo de formação de tubos, cortes, dobragem e flangeamento. Flange simples, flange duplo e frisamento e conjunto de tubos sem flange. Tá? Essa questão da flange refere-se ao terminal, né, do tubo, a parte final onde nós preparamos esse tubo para poder ser fixado aos dispositivos aos quais eles vão fornecer ou retirar líquido. Perguntas? Áudio continua bom? Confecção de tubos. Como pegamos um tubo cru, né, não trabalhado, o material como se fosse comprar um cano para cortar o tamanho que a gente quer, né? Temos as medidas dos manuais. Poxa, mas já não vende no tamanho certo, tamanho pronto. Determinadas aeronaves a gente mesmo fabrica, nós mesmos podemos fabricar, manufaturar as tubulações. É uma maneira meio grosseira de dizer, mas compra em metro e corta no tamanho que quiser. Né? Não se esqueçam que quando nós falamos de aviação, vem logo à mente aquela aviação grande, aviação comercial, Boeing, Airbus, né? Mas nós temos várias aeronaves pequenas voando por aí, exigindo manutenção e necessitando de pessoal qualificado. É um mercado bom também. Tá? Ferramenta de corte. Primeira coisa, um tubo na aviação, uma tubulação, não é uma coisa que se pega aquela serra de cano, sai cortando e tira as rebarbas. Né? Porque se você fizesse isso, você estaria abrindo a oportunidade de um encaixe não adequado, um acabamento não adequado para as pressões ou os líquidos circulantes dentro da tubulação. Isso acarreta o quê? Uma má fixação junto ao dispositivo e acaba por ser um caminho facilitador de vazamentos. Sim, usar a serra não é uma coisa conveniente não, tá? Existem ferramentas específicas para isso, como está apresentado aqui, né? Onde você prende o tubo junto a um cortador e depois você circula ao redor do tubo, como está apresentado aqui. Vocês têm essa figura no livro, e faz a circulação e corta o tubo. Né? As questões que estão falando de travamento do computador, às vezes do próprio canal de internet do local. Tá? Vamos lá. Após cortado o tubo, vocês podem observar que nós já evitamos, através dessa ferramenta de corte, nós evitamos a questão das rebarbas, porque o corte sai liso. Aqui nós temos poderia se considerar um exemplo, né, de um corte bem feito, mas para fazer um acabamento adequado, nós utilizamos um aparelho chamado de removedor de rebarbas, né, onde nós encaixamos o tubo aqui, giramos esse dispositivo para poder fazer um bom acabamento aqui, um acabamento, um remate fino, né? Tá bom? Dúvidas, perguntas? O assunto, eu repito, vou insistir, é bastante simples, mas exige um grande cuidado. Depois de instalado, colocado o equipamento para funcionar, se aparecer um vazamento, esse vazamento geralmente aparece na situação de voo, na mais inconveniente, né? Seja rotineiro. Entenderam essa questão do porquê usar uma ferramenta de corte? Serras são inconvenientes porque acabam gerando rebarba. E um removedor de rebarba dessa natureza não consegue executar o serviço tão bem quanto poderia ser esperado, porque a gente sabe que a rebarba cria dentes, né? A serra acaba criando dentes no tubo e fica mais difícil de retirar com esse removedor.
Ferramenta certa no lugar certo, tá, pessoal? Então, se trabalhando com aviação, não sai fazendo quebra-galho. A gente ainda hoje, com todo esse entendimento maior que se tem quanto à sensibilidade das questões aeronáuticas, dos aviões, ainda hoje tem pessoal fazendo gato em avião. Tá? Isso não é admissível. Se o camarada quer fazer gato no avião dele e voar no interior, esse é o problema dele. Agora, se ele passar por cima da cabeça de alguém e acabar machucando essa pessoa, já viram, né? Então, parte do princípio que um avião voando nunca é o problema só da pessoa que está lá dentro. Tá? Depois de cortado o tubo, nós vamos dobrá-lo conforme a conveniência. Existe essa ferramenta de acompanhamento. Vocês veem mais uma vez, mas, poxa, só sair com a mão mesmo, eu vou lá entorto, né? Dá para fazer isso? Dá, né? Dá para fazer. Pode fazer isso? Pode. Deve fazer? Não, não deve fazer. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas não deve fazer. Por quê? Porque tem a questão específica para o que foi destinado. Se alguém desenhou um projeto, fez um desenho, achou dimensões adequadas, reduziu tudo ao mínimo de tamanho e peso possível para aquele projeto, eu não entendo por que algumas pessoas insistem em fazer a coisa fora do projeto. Tem a questão também do indivíduo que está mexendo na aeronave, observar, poxa, isso aqui poderia ser diferente. É uma possibilidade, sim, mas tem que seguir os caminhos normais para pedir, para fazer a alteração ou sugerir aquela alteração. Isso é possível junto ao fabricante, isso não é um bicho de 7 cabeças. Mas nada de chegar e sair trocando as coisas, porque acho que é melhor assim o assado. Então vocês vejam aqui, ó, o dispositivo de dobragem, você encaixa certinho na marcação e vem puxando a ferramenta para criar uma dobra perfeita aqui, ó, essa dobra aqui, 90 graus, né? De 0 a 0, não sei se vocês estão observando aqui, um 0 aqui, um 0 aqui. No momento que eu puxei essa ferramenta de 0, que é o inicial aqui, deixa eu refazer aqui. Eu puxei de 0 aqui, e trouxe o 0 do meu instrumento até o outro 0, eu tenho 90 graus aqui, tá vendo? Tranquilo? Se tem a ferramenta para fazer a coisa bacana, por que não fazer desse jeito? O bacana que eu estou dizendo não é questão estética, é questão correta de uso. Eu compararia isso, essa questão dos tubos de corte, de dobragem, aquela questão do arame de freno, né, de fazer freno. Existe um alicate de fazer freno, o cara disse, pô, fica bacana, né? Não é só bacana, fica firme, fica certo, fica com a tensão adequada e fácil de manusear, né? Fácil de trabalhar com isso. Senão não existiria alicate de freno. O alicate de freno não é um facilitador apenas. Ele é um dispositivo que deixa as coisas bem arrumadas, né? Bem encaprichadas. Realmente, Cleber. Além de tudo, ainda tem essa questão da deformação e do rompimento, né? Você acaba criando lesões, tensões sobre o tubo, esticando um lado dele, comprimindo o outro, e acaba por estragar o tubo. Bom, nós já cortamos o tubo, né? Com a ferramenta, já dobramos o tubo. O que falta agora? Na extremidade dele, fazer a abertura. Quanto à dobragem, acabei esquecendo isso aí, Jorge, falando. Acabei esquecendo aqui dessa questão da dobragem, esse slide aqui. Vejam o brilho, né? O brilho e a adequação de um tubo bem dobrado, né? O cara disse, mas é a mesma coisa isso aqui, ó. Mesma coisa, se você olhar direitinho, observar com cuidado, você vai ver que essa parte aqui, ela está, por assim dizer, amassada, né? E a curvatura está aberta. Eu posso até sugerir, né, que esse camarada desse tubo aqui fez uma dobra com a ferramenta e esse aqui fez na mão, né? Tem cara de ser isso, né? E também aquela questão do acabamento, né? Não usei a ferramenta, não estiquei da forma que deveria de fazer, né? Então você pode ver aqui, ó, dobragem enrugada, enrugou um lado. O camarada disse, pô, mas é a mesma coisa que aparece aqui, não é a mesma coisa. Esse enrugamento, esses vincos aqui, eles, além de prejudicar o fluxo do líquido, principalmente do líquido, né, o gás não chega a ser tanto, mas além de prejudicar o fluxo do líquido dentro do tubo,
ele acaba por gerar turbilhonamentos. Dependendo da situação, ele pode gerar turbilhonamentos, e turbilhonamento não é uma coisa muito adequada para um líquido, principalmente combustível, né? Bandeirante é barulhentozinho assim. Mas o bandeirante é bom porque balança, mas não cai. Vamos lá. Olha, dobragem de tubos. Agora vem a flange, né? Para fazer o acabamento. É fazer o acabamento aqui na extremidade do tubo. Se eu for preguiçoso ou tiver um pouco melhor de condição, né? Preguiçoso é meio grosseiro dizer isso, mas brincando, né? Tem máquinas que fazem a dobragem de tubos. Existem programas de televisão que mostram a questão de fabricação de carros tunados, aqueles hot rods, né? E aí, volta e meia aparece uma máquina dessa aí dobrando tubulações. O camarada pode dobrar o cano que quiser, o tubo que quiser, da forma que quiser. A máquina faz isso com facilidade e da maneira correta, né? Com um bom acabamento e sem aqueles problemas de vincos que nós vimos aqui, enrugados. Então, camarada, você vê que se a parte de máquina, né, de automóvel, já existe uma preocupação com a questão do acabamento para o bom funcionamento da máquina, não é só questão de estética, podemos aumentar, potencializar isso quando se trata de avião. Né? Finalmente, flangeador. O que é um flangeador? Nós fazemos aquele formato de corneta, né? no terminal do tubo. Né? É bem simples, você encaixa o tubo, conforme está vendo aqui, né? E vai forçando para poder fazer o acabamento. Esse é um trabalho que exige cuidado, não ter pressa. Você pode ter celeridade, fazer as coisas um pouquinho mais rápido, mas sem a pressa. Quando a gente está com pressa, a gente acaba pensando já no produto acabado e a recém está fazendo ele. Então a gente acaba atropelando os tempos, né? E o resultado final é aquilo que nós sabemos, flange simples ou então ela dupla, né? Acabamento dobrado. É interessante notar que o acabamento de qualquer flangeador acaba sempre nesses 37 graus da aba para os lados, né? Então nada de pressa, vai ter que flangear um tubo, faça com calma, faça com elegância, faça para ter um acabamento bom. Porque é essa parte interna aqui que vocês estão vendo que vai fazer contato com o conector que está ligado ao dispositivo, lá, o equipamento que você vai ligar a sua tubulação. Então, o encaixe tem que ser perfeito. É essa parte aqui que tem que estar muito bem acabada, muito lisa, que vai fazer aquele contato que não é para permitir que o líquido atravesse o tubo. Né? Ou saia, desculpe, não é atravessando o tubo. Que não permita que o líquido saia pelas bordas, o que caracteriza vazamento. Uma flange não pode sair torta mesmo. Se ela sair torta, você vai ter um conector no dispositivo lá que vai estar no ângulo certo. Se você fizer uma flange torta, ele não vai se encaixar direito, haverá vazamento. Isso. Muito bom. Perguntas? Tranquilo? Vamos lá. Frisamento. Ó. Existe tubos em que nós não abrimos a flange, mas nós podemos fabricar o encaixe, né, dessa natureza aqui. É um ressalto para o encaixe. Mais uma vez, vocês podem observar que existe uma ferramenta para isso. Às vezes soa até como chato, né? Poxa, o cara está repetindo o tempo todo isso aí. Para cada coisa, para cada item aeronáutico a ser fabricado, a ser montado, existe uma ferramenta correta, uma ferramenta adequada. Às vezes a gente até se surpreende porque chega e diz, poxa, eu não sabia que tinha ferramenta para isso. Para tudo tem ferramenta. Tá bom? Na sequência, né, camarada, coloca o tubo na ferramenta, faz o giro, né, aqui um pouco comentado, e o resultado é esse.
Não sei se pode, se tem essa disponibilidade na oficina, desconheço, ainda tenho que visitar a oficina para conhecer melhor, né? Mas vocês, assim como vocês estão em cidades diferentes aí, né? Procurem alguma oficina que trabalhe com isso, qualquer assunto que nós tratarmos aqui, mesmo que seja a parte básica, procurem algum fabricante que possa mostrar isso para vocês. Não necessariamente aeronáutico, por exemplo, tubulação, essa questão de fazer flanges, é feito não só em aviões, mas também em automóveis, né? Então o camarada pode aproveitar isso aí, a ocasião para poder visualizar essas ferramentas. Quando pode usar a flange, quando vai usar o friso, o que vai definir se você vai usar um ou outro é o conector onde você vai encaixar esse tubo. É bastante simples a resposta e é isso mesmo. Tá? Nós temos eu vou mostrar depois um tanque de combustível onde você vai entender isso aí melhor. Um tanque de combustível onde você vai ver que ali só pode usar flange mesmo, não tem como usar outra coisa. Tá? E aí vai da questão vai a questão do líquido que você vai usar, né? E do sistema. Normalmente a aviação terminais utilizam flanges. Tá? Dúvida da Frânia? Vamos lá. Identificação dos tubos. Identificação é a parte central do conhecimento de vocês. Tá? Vamos dizer assim, se vocês quiserem fazer uma boa decoreba, essa é a oportunidade. Tá? Identificação de tubulação é uma coisa que a gente, está escrito no manual, é só olhar a cor da etiqueta, eu vou lá no manual. Muitas vezes a velocidade com que tem que se decidir as coisas faz com que a gente tenha que ter a resposta na ponta da língua. Tá? Então nós temos, por exemplo, para tubos de liga de alumínio, tem várias cores pintadas de faixas diferentes que diz qual é o tipo de liga de alumínio. Quem vai definir o tipo de liga de alumínio que você vai usar vai ser o fabricante. Para o mantenedor a vida é fácil, porque tudo já vem pronto. Está escrito, é só seguir o que está escrito. Né? Então eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito, só queria que vocês prestassem atenção nessa parte de cores, né? Etiquetas simples, né? Faixinha, né? Uma faixa que a gente coloca no tubo. Mais importante até do que o tipo de liga metálica é identificar qual é o líquido que circula dentro do tubo. E para isso nós temos essas etiquetas de identificação. Tá? Nas cores, eu queria que vocês observassem que existem diferentes cores, né? E diferente sinalização. Eu já vi situações em que só se usa a cor, né? E situações em que, por exemplo, um tubo, por questões de desgaste, você não conseguia ler o que estava escrito, mas você conseguia ver o símbolo. Então, através do símbolo, você já conseguia definir o que passa dentro daquela tubulação. Essa diferença é a tal da decoreba que eu falei para vocês, ela é essencial, né? Porque existe uma grande diferença entre você ter, por exemplo, veja essa etiqueta aqui de injeção de água, é vermelha, a de combustível também é vermelha. Poxa, mas tem uma grande diferença entre combustível, uma coisa que pode evaporar e detonar, e uma outra que não detona, né? Explosão é uma coisa séria, né? Mas os dois são vermelhos? Sim, os dois têm vermelho, só que a de água para o sistema de injeção, ainda usado em algumas aeronaves, né? Tem a diferença da faixa lateral, né? Um é Vzinho e outro é estrela, e também tem essa faixa cinza. Né? Esse slide aí, quando vocês forem rever a videoaula, se forem fazê-lo, aproveite para fazer aquele copia-cola, né? Para poder decorar, memorizar essas cores. Encontrem sua forma de memorização. Todos nós temos nossa própria forma de decorar as coisas, memorizar. Né?
Isso, é isso aí, Daniel. No caso de apagar algumas cores, tem o símbolo. Essa questão de, poxa, tudo vai estar sempre novinho. Não, o avião vai usando, vai desgastando. É natural do material acabar, por assim dizer, se deteriorando e tendo que ser substituído. Muitas vezes até convém que você veja uma etiqueta dessa ruim, né? Arrume alguma forma de colocar a outra no lugar. Então aqui, ó, combustível de foguete, ar para o instrumento, hidráulico, lubrificação e oxidante de foguete. Se oxidante de foguete é porque tem que ter combustível e comburente, né? Tem que ter oxigênio e combustível para acontecer uma explosão. Então existe a questão do oxigênio líquido e do combustível para foguete, né? Preste bem atenção nessa faixa aqui, amarelo e azul, né? Ela é de sistemas hidráulicos, e preste bastante atenção no vermelho contínuo, tá? Que também é combustível. Combustível para foguete são determinadas aeronaves, determinadas situações, para poder auxiliar a impulsionar a aeronave em situações de risco. Mas não é um caso comum, né? Na aviação civil não é um caso comum. Vamos lá. Parte hidráulica também é outra cor, né? Verde e amarelo também pode ser hidráulico. E aqui, sempre que vocês virem caveira, isso a gente já sabe até naqueles vídeos de veneno que tem aí vende inseticida, né? A gente já vê essa caveirinha, já sabe do que se trata, né? Porque caveira significa risco, perigo, não brinque com isso. A identificação pode ser preparada de duas formas, né? Ou você circunda o tubo com a própria etiqueta, uma coisa adesiva, né? Uma parte adesiva, e muitas vezes, não é raro, você encontra uma etiqueta presa, né, no tubo. Se fosse para preferir, é melhor que esteja colado no próprio tubo, porque mesmo com desgaste ainda vai permanecer lá, vai ser fácil, mais simples de identificar, né? Mas, porque aqui, se houver um rompimento da braçadeira, você vai acabar perdendo essa etiqueta e vai ficar na dúvida. Mas existem situações onde, principalmente se essa tubulação estiver em local de difícil acesso, difícil visualização, aquela história de não conseguir atingir visualmente o tubo, normalmente se encontra uma etiqueta para poder facilitar a identificação. Já vem de fábrica isso. Vejo que aqui o camarada, além de ter a etiqueta de combustível, fuel, né? Essa palavra a gente não lê fuel, fala fuel. A gente tem aqui flammable, né? De queimar, né? A etiqueta, a franja, você acha tanto uma quanto a outra, tá? Maiormente essa aqui no tubo, pela questão que eu falei para vocês, é mais difícil dela se perder, tá? Vamos lá. Muito bacana esse bate-papo aí, essa troca de ideia. Nós já estamos com 35, né? 35 pessoas a bordo. Muito show. Eu acho isso, vocês estão de parabéns. Eu acho isso muito, muito bom. A participação, eu sei que o horário é adequado e é o que a gente sempre busca fazer, procurar um horário de a maioria possa participar. E queria incentivar vocês também a participar bastante do fórum. O fórum é onde se coloca questões técnicas, onde tem um bate-papo mais informal é na sala do café, né? Preferível reservar a parte ali do fórum na página da escola para tratar dos assuntos técnicos, né? Se for para jogar conversa fora, para assim dizer, bater papo a respeito das coisas, vai lá para a sala do café que fica melhor, né? E a participação nessas duas áreas aí do fórum, da página do café lá, é excelente porque cada um joga seu conceito, sua ideia, é o local onde nós temos a oportunidade de errar, dar opinião e errar. Não existe nada melhor do que ter um local onde a gente possa dar opinião e errar a tempo de corrigir, né? Porque às vezes a gente forma conceitos a respeito das coisas e no fim das contas nosso raciocínio não está tão correto, tão adequado.
Então lá é o local de se expor, assim, de expor o assunto e de se expor. Né? Não é um local de brincadeira nem de chacota, é um local sério, né? Porque é um local de troca de ideias a respeito de um assunto sério que é a aviação. Né? A aviação é coisa séria. Vamos lá. Manutenção de tubulações e conexões. Né? Eu coloquei essa foto aqui, isso é a parte de baixo de um trem de pouso, da aeronave, está sem trem de pouso. Né? Mas vocês podem ver, agora nós vamos entrar nessa parte de algumas fotos para mostrar para vocês, na real, né, assim dizer, como é que são as coisas, para que vocês entendam a complexidade que é um sistema de tubulações, os cuidados que tem que se ter, que devem ser tomados, e o porquê disso. Você veja aqui um emaranhado de peças, né, atuadores hidráulicos, tubulações, parte elétrica. Se eu sair colocando uma tubulação do tamanho que eu achar conveniente, porque eu acho que é bacana, pô, joia, eu acho que a tubulação tem que ter meio metro, agora aqui tem 30 centímetros, vamos lá botar meio metro de tubulação e eu gosto da cor amarela, então eu vou pintar um tubo de amarelo, aí vai virar bagunça. Né? Vocês veem que tem que ter uma uniformidade, tem que ter uma racionalidade na informação, né? Porque o camarada, quando entra embaixo de uma nacelle de trem de pouso dessa, ele tem que bater o olho e identificar o que é o circuito hidráulico. Se houver passando algum duto de combustível, pode eventualmente em determinados projetos acontecer, tem que saber que é de combustível, tem que ver a parte de conexão elétrica, ele tem que bater o olho e identificar o que está acontecendo ali dentro, quem é quem, independente da aeronave. Ah, mas eu não fiz curso dessa aeronave, então eu vou entrar numa nacelle de trem de pouso e não vou identificar o que é porque eu não conheço essa aeronave. Negativo. Você está fazendo curso básico, você está aprendendo a base, a essência do que você tem que saber para todos os projetos. Então agora você vai chegar nas aeronaves e vai começar a olhar as aeronaves com outros olhos. Você vai começar a ver a aeronave como um técnico de manutenção. Procure exercitar isso, né? Esse senso crítico de avaliação do que você está vendo. E quando tiver alguma dúvida e não souber do que se trata, do que você está vendo, pergunte a alguém que saiba. Né? Em aviação, insisto, não tem mais ou menos, né? Só tem certezas. Sei que vocês observaram aqui o ambiente. Desculpa, essa aeronave estava no hangar, né? Algum tempo parado, então a poeira vai acumulando. Isso aqui é um ambiente que tem que estar sempre limpo, justamente para que você possa trabalhar melhor. Tá? Então aqui você já tem um ambiente, veja a diferença, né? Um ambiente bem mais limpo, né? Observe aqui as tubulações hidráulicas, né? As conexões, os conectores que eu falei para vocês, nós vamos ver fotos maiores, né? E notem que nessa nacelle de trem de pouso, nós temos tubos flexíveis, né? Nós temos hastes atuadoras, nós temos mecanismos brutos, que são os trens de pouso, né? Nós temos atuadores hidráulicos, tudo dentro daquela caixa, né? daquele pacote. Quando você recolhe um trem de pouso, entra roda, pneu, o pneu normalmente entra aquecido, né? Por causa da corrida de decolagem, aquela coisa que a gente vê na Fórmula 1, né? Desculpe. Observe que tudo acaba por ter que se encaixar dentro daquela nacelle sem se tocar, sem romper. Né? Um trem de pouso mal recolhido, uma haste dessas que acaba roçando em um dispositivo desse, pode quebrar uma tubulação dessa com facilidade devido à pressão hidráulica, certo? Mais aproximadamente essa conexão, né? Vou passando o slide na sequência. Nós estamos entrando como se estivéssemos entrando dentro de uma nacelle de trem de pouso, né? Aqui a questão das hastes, da fixação, né? Veja a plaqueta de identificação do item. O camarada entra dentro de trem de pouso desse, de uma nacelle dessa, não sei o que é isso, deixa eu ler. Eu tenho que ir lá dar uma olhada. Mas está em inglês. Inglês é essência na aviação. Né? Inglês não é mais segundo idioma para quem trabalha com aviação, tem que saber inglês. Não necessariamente falar e escutar, não necessariamente conversação,
Mas leitura e identificação, sim. Né? Vocês podem observar que o estado de conservação dessa nacelle em relação àquela primeira que nós vimos, desculpe, né? Está bem melhor. Por quê? É que o avião está em uso, não está angarado, guardado, por assim dizer, preservado. E vocês podem ver que limpeza é uma coisa essencial. O camarada entra num trem de pouso, poxa, mas de vez em quando entra numa nacelle e vai encontrar sujeira, claro. Se estiver às vésperas de lavar um avião, claro que vai ter aquela fuligem, aquele óleo, aquela poeira. Mas no geral, normalmente, é esse o estado que a gente quer encontrar um trem de pouso. Tá? Aqui outra foto, sempre acompanhando as linhas, né? E aqui finalmente o conector. Tá? Observem aqui, né, que isso aqui é uma mangueira flexível, vocês podem ver. Né? Está entrelaçado, mas veja aqui a conexão, né, junto ao dispositivo. É aqui que se faz fundamental uma flange correta. Camarada, pô, mas isso é um tubo flexível, não fui eu que fiz. Não foi você que fez, porque não é um tubo rígido, mas é um tubo flexível que já vem flangeado de fábrica e tem que ter o encaixe perfeito. Não tem veda junta aqui, mas não se usa veda junta em aviação. Tá? Isso aí é inadmissível. Principalmente em área de pressão como essa aí, que é um atuador de trem de pouso. Né? Outra coisa que vocês podem observar é aqui a marcação amarela. Estão vendo essa marcação? Por que eu vou colocar essa marcação amarela? Alguém sabe para que serve isso? No momento que você chegou, apertou, deu o torque adequado, nada de sair apertando as coisas, os parafusos de forma ao bel prazer. Né? Tudo tem o torque adequado para não espanar a rosca, como em qualquer outro lugar, qualquer outro equipamento. É isso aí, Ronildo, é linha de fé. Depois de tudo instalado, como esse dispositivo é sensível, eu não posso ter vazamentos, tem muita pressão, tem fluido hidráulico ali dentro, é atuador de trem de pouso, eu coloco essa linha amarela de marcação para verificar caso essa porca aqui venha a se afrouxar ou soltar. Qualquer andada que der, a gente fala, né, andar um passo, uma rotação no parafuso desse é um passo, né? Você vai perceber que as linhas aqui, a linha de fé não vai mais estar alinhada, né? Para saber o torque adequado para cada peça está nos manuais de fabricante. Eu não vou entrar no detalhe por causa disso, né? Se não tiver nada escrito, significa que você vai dar um aperto suave, natural de fixação. Porque tem gente que quando vai apertar porca ou rosqueada, o camarada vai lá e usa toda a energia que tem, mais um pouco, né? Se possível, vai usar até a alavanca, né? Mas isso não se faz em aviação. Como as peças são justas, né? Esses encaixes aqui são bastante justos, basta que você, se não houver designação de torque, você dá aquele aperto na porca e dá uma puxada na chave para perceber que aquilo está firme. Tá? Mas dificilmente você vai encontrar um item desse que não tem escrito qual é o torque que você vai ter que aplicar. Aqui vocês podem ver, pedir para vocês prestarem atenção naquela etiqueta azul-amarela, lembram-se disso? Aqui, ó. Né? Aqui. Vocês podem ver que ela aparece aqui. Seria o quê? Tubulações não flexíveis de fluido hidráulico, exatamente. Né? Mais uma vez eu insisto, aqui ó, a questão dos atuadores, aqui passa pressão aqui dentro, esse tubo flexível tem que acompanhar, não tem como você colocar um tubo rígido para acompanhar um atuador de porta de trem de pouso. Isso aqui é uma porta de trem de pouso, tá? Você pode ver que tem um atuador para abrir e fechar essa porta. Tranquilo, gente? Para vocês terem ideia, como tubulação é uma coisa crítica, se você não fizer o serviço direito,
é aquela besteirinha que acarreta uma besteirona, né? Dá para dizer isso, né? Veja esse caso aqui, ó, sistema hidráulico, vazamento na tubulação hidráulica. O roçamento de braçadeira de fixação resultou em um desgaste na tubulação do trem de pouso, produzindo um furo por onde escoou o fluido hidráulico. Resultado: o trem de pouso baixou, não travou, eu não sei exatamente aí qual é o caso. O que eu sei é que esse trem de pouso acabou por não atuar, não descer de forma adequada, não sustentou o peso da aeronave e ao pousar a aeronave, quando a aeronave colocou a borracha no chão, né? Quando a gente fala colocar a borracha no chão, significa colocar os pneus, tocar na pista. O trem de pouso não suportou o peso da aeronave, por quê? Porque o fluido hidráulico havia escoado, não gerou pressão suficiente dentro do trem de pouso, na linha de trem de pouso, e o trem de pouso recolheu. Né? Tem até as marcas aqui, ó, da tentativa. Certo? Então, gente, itens importantes: tubulação hidráulica, braçadeira de fixação. Se você olhar uma ordem técnica, uma TO, né, um manual, ali tem no desenho aparece 5 braçadeiras, e você olhar a sua tubulação fixa com 4 braçadeiras, alguma coisa está errada. Mas uma só não vai fazer falta. Faz falta. Depende do lugar onde está, é justamente onde se acumula a vibração daquela tubulação e acaba por rachar ou por vazar. Não necessariamente uma tubulação vá rachar, mas quando uma tubulação vibra, essa vibração acaba refletindo nos terminais, ali onde tem as conexões. Principalmente se for tubo rígido, acaba por fazer aquela história do arame que a gente vai dobrando até quebrar, né? Tá bom? Muita atenção com isso. Aqui a questão da braçadeira que eu falei para vocês. O camarada está montando, isso aqui não é de hidráulica, né? Mas para chamar a atenção de vocês que qualquer situação isso é possível ocorrer. O camarada, na hora de fixar o item, acabou por deixar essa braçadeira solta, né? Isso é uma situação hipotética, eu estou mostrando exemplos aqui do que pode acontecer e do que muitas vezes acontece por causa da pressa, da desatenção, da quebra de rotina. O camarada está fazendo serviço, aí, poxa, tocou o celular, vai atender o celular, quando volta não se lembra mais direito onde parou, achou que fez o serviço e não terminou o serviço. Pessoal, em aviação, quando você começar um serviço, termine o serviço. Começou a apertar um parafuso, termina de apertar o parafuso, coloca freno ou coloca contrapino, encerra o serviço, porque a mente humana é tão falha que a nossa certeza se torna incerta, né? É uma frase estranha dizer, mas é isso aí. Né? E quando eu falo nossa natureza, né, do ser humano, ninguém está escapando disso, não. Todos nós somos sujeitos a esse tipo de esquecimento. Não tem melhor que o outro. Isso nunca vai acontecer comigo. Vai sim, pode ter certeza. Não é praga, não é rogar praga, não, mas pode ter certeza que vai passar perto disso. Tá? O ser humano é assim mesmo. Nosso cérebro faz coisas que a gente nem imagina. Tá? Então aqui o camarada começou o serviço, vamos dizer, foi atender o celular, foi bater um papo. Né? Outra coisa, na hora de estar fazendo manutenção, não é lugar para ficar brincando com o colega, falando de time de futebol, essas coisas. Na hora do trabalho é hora do trabalho, na hora da manutenção é hora da seriedade. Principalmente porque o ambiente de manutenção de avião, de aeronaves, é um lugar que exige atenção máxima. Porque senão sai gente ferida e machuca mesmo. Tá? Então o camarada aqui chegou, foi bater papo com um colega, quando voltou achou que tinha feito serviço e deixou assim. Né? Acontece? Pode acontecer, claro que sim. Esqueceu a porca, parafuso. Aqui a questão, eu botei essa foto aqui para também uma situação hipotética, porque ela é quase que exagerada, mas que pode acontecer, né? Vamos sugerir que a nossa mente falha possa fazer isso, e ela pode, né? Então aqui o camarada, vocês podem ver uma tubulação e um cabo de comando passando por trás dessa tubulação. Esse cabo de comando ele vai ficar fazendo um movimento de vai e vem devido ao movimento das superfícies primárias, vai ficar roçando nesse tubo e por fim vai acabar acontecendo
talvez até algo parecido com esse avião aqui, né? Imagina isso aqui, né? Aqui o caso foi uma abraçadeira de fixação que não estava bem presa ou mal presa, então acabou roçando no tubo. Mas poderia ser um cabo de comando, né? Observe também um detalhe interessante, gente. Aqui, ó, vermelho. Vermelho é combustível, né? Agora, o importante é o seguinte, quando vocês tirarem foto de alguma coisa que vocês queiram apresentar, seja por pane, ou seja por ser um item, né? Aeronáutico, coloque sempre uma caneta perto, né? Para a gente criar aquela ideia de proporcionalidade. Às vezes a gente perde essa noção quando não tem uma referência. E uma caneta é uma referência, essas canetas comuns, independente da marca, em termos de dimensões, são uma referência boa que a gente tem, né? Tá bom? Vejam aqui também, continuando com o assunto do roçamento, a quantidade de tubulações, conexões, né, próximos a cabos de comando. Isso pode acontecer? Sim. Acontece? Sim, acontece. Mas uma situação como essa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, também é uma situação hipotética. O cabo acaba é uma frase extrema, mas vamos lá. Finda por roçar na tubulação. E isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho de longo tempo. Não acontece de furar da noite para o dia, não. Vai lá e vai ficar roçando o cabo com a tubulação. Por quê? Mas não é previsto passar por lá? É previsto, mas algum erro de fixação ocorre na tubulação e o camarada acaba inadvertidamente deixando que isso aconteça. Permitindo, não é deixando, mas permitindo, né? Favorecendo essa situação. E esse orçamento acaba por furar o tubo, né? É uma situação que acontece dessa natureza. Tá vendo? E tanto roçar, acabou por furar o tubo. Tá vendo aqui? E por aí o fluido vai embora. Se for de óleo hidráulico, você pode ficar sem um trem de pouso, né? Se for de combustível, né, você vai ter combustível jogado em algum lugar, de repente não é no melhor dos lugares, né? E o que fazer num caso desse? Tem que tirar um tubo e colocar o outro, né? Não tem outra coisa para fazer. Aqui é um resultado típico desse de roçamento de cabo de comando com tubo de fluido hidráulica, reincidente, né? E o pessoal diz, isso é coisa de Brasil não é um lugar onde tudo acontece, isso não acontece nos outros lugares, não acontece no primeiro mundo. Volto a insistir de forma bem simples, o ser humano pode viver no primeiro, segundo, terceiro mundo, não interessa onde, o cérebro é o mesmo, a cabeça é a mesma, as oportunidades que são diferentes, né? E a forma de explorar, de encarar essas facilidades são diferentes. Mas o erro que a pessoa comete no Brasil pode acontecer até numa Força Aérea Americana. Então aqui você pode ver um colapso no sistema hidráulico do trem de pouso por uma falha de manutenção. O camarada fez um serviço errado e acabou por, na hora da manutenção, vocês podem ver aqui a fonte de força, né? O avião está no solo e acabou recolhendo um dos trens de pouso. Ser humano. Fala idiomas diferentes, mas o cérebro é o mesmo. Certo, gente? Deixa eu mudar aqui o slide aqui. Eu estou vendo aqui a questão da discussão de inspeção. Inspeção é uma coisa extremamente importante porque ela tem que ser feita com calma, com cuidado, com paciência, né? Nada de pressa. Ela existe calendaricamente ou por hora, nas datas, no momento adequado, para ver se aquele dispositivo está ou não está bom. Só que a máquina, ela às vezes trai a gente, né? Mesmo que não intencionalmente a gente deixe passar alguma coisa, mas, por exemplo, se você avaliar um item, ele está dentro do limite, está dentro do previsto, né? Não requer troca,
você está disponibilizando aquele item para mais outro tanto tempo entre uma inspeção e outra. Se o fabricante acertar nesse tempo, você vai conseguir fazer sua manutenção de forma adequada, e se o dispositivo atender, né, da forma esperada o funcionamento, você não vai ter problemas. Mas o que acontece é que às vezes até a questão da calendário de manutenção, muitas empresas acabam por protelar, né? Claro que isso não é uma coisa totalmente correta de fazer, mas já aconteceu de empresa ficar protelando, por exemplo, engraxar um parafuso que tem que regula o tilt, a inclinação do estabilizador horizontal de um avião de penagem T, e por conta de ficar passando para frente, acabou por oxidar esse parafuso e derrubou o avião, né? Então, não é só chegar e, porque tá bom, então pode ver de uma inspeção a cada 500 horas, eu faço inspeção a cada 500 horas, se eu chego em 1000 ainda tá bom, então vou fazer só de 1000 em 1000. Não é assim, não é assim que funciona, porque se está a cada 500 horas, significa que alguma coisa naquele item pode acontecer, tá? Aqui é o negócio do tanque de combustível que eu falei para vocês, a conexão do combustível. Deixa eu ligar a ferramenta aqui. Mudou de slide, tem que mudar aqui também. Pronto. Aqui, ó, conector de tanque de combustível. Imagine isso aí, como isso tem que ser bem fixo ali para não dar vazamento, né? Observe também, um tanque de combustível, né? Uma célula de combustível bacana, né? Um tanque, não uma célula, tanque. Porque é metálico. Tem etiqueta também, né? Tudo tem etiqueta, identificação, part number e serial, para permitir a rastreabilidade. O que eu quero mostrar aqui nessa parte de combustível é a questão de um tubo que foi retirado no fornecedor com a mesma identificação, mas o próprio fabricante da tubulação, em algum problema da linha de montagem dele, acabou se equivocando e fazendo com que esse tubo ficasse mais comprido que o necessário, né? E uma vez que ficou mais comprido que o necessário, né, ele acabou por ficar solto dentro do tanque, né, no pescador, e por conta disso ele acabou, poderia vir a não bloquear, mas reduzir o fluxo de combustível. Então tudo tem tamanho certo, né, medida certa. Aqui mais uma vez a caneta, né, para poder... Tudo tem tamanho certo, serial, né, e PN adequados escritos nos manuais para poder usar, né. Vamos lá. Coloquei esse slide aqui. Isso aqui é uma parede de fogo, um teco-teco no avião, né. Um avião que está parado também, está inutilizado. Mas eu coloquei esse slide para vocês observarem que daqui para frente, dessa parede de fogo para frente, vem o motor. Aqui a conexão dos LODs do motor, né? Fixação, né? O que acontece? Desculpe. O motor, essa aqui é uma área quente. Vocês podem observar que tem várias linhas passando por aqui, com fluidos, né? Existem várias tubulações aqui. Todas elas têm que resistir ao calor, né? Todas elas têm que estar protegidas. Aqui uma foto melhor ainda. Aqui, ó, né? Vocês imaginem um vazamento em qualquer um desses dispositivos aí, qualquer uma dessas conexões. A coisa não vai ficar boa, né? Aqui mais uma foto. Olha os conectores aqui, ó. Observem, né? Os conectores com flanges, certo? Depois, quando vocês olharem esse slide novo, vocês dão aquela parada no slide e observe cada detalhe. Aqui conectores elétricos, né? Eu acho essas fotos assim, aquelas que você para ficar olhando e aprendendo um bocado a mais. Veja aqui os straps aqui para segurar
a proteção do tubo, certo? Etiquetas, conexões, né? Esses tubos são tubos comuns, Valeria. A proteção deles são eles mesmos. O material do qual são fabricados. Em aviação não se faz, não se coloca instalações sob risco. Então, apesar de receber uma certa dose de temperatura, calor, e você deve estar preocupado com a questão de deformação, de poder existir eventual deformação desse objeto, isso não ocorre com a intensidade, né, que possa vir a provocar vazamentos. Por quê? O material é adequado e o tubo é dimensionado de forma correta, adequado no projeto para poder atender as necessidades da aeronave. Lembre-se daquela nacelle do trem de pouso, né? Tem vários tubos lá dentro, mas atuadores hidráulicos, pressão, ação mecânica de braço, mas no fim das contas tudo se encaixa, né, ao recolher o trem de pouso sem nada quebrar. Vamos lá. Aqui nós temos o motor. Eu coloquei essas fotos do motor para que vocês possam ter ideia do que significa um vazamento de combustível por causa de uma tubulação mal instalada, né? Veja aqui a aranha de distribuição do combustível, né? Vejam a questão da conexão. Uma conexão mal feita, uma flange mal feita, veja que isso aqui é tubo rígido, né? Uma conexão mal feita é vazamento na certa. Um motor quente vai receber combustível em cima dele e calor com combustível não combina, pega fogo. Tá? Então, muita atenção nisso. Veja aqui, deixei esse slide aqui para que vocês vejam que aqui está aquela parede de fogo, né? A quantidade de itens que vão associados. Aí o Lenny perguntou, poxa, mas não vai dar problema? Não dá problema, que é tudo dimensionado para isso. Tá? Aproximando então. Veja aqui de novo aquele dispositivo de distribuição de combustível, né? Olha por onde passam as tubulações, certo? Veja a conexão como é. Mais uma coisa importante, serviço começado, serviço terminado. Observe o freno, arame de freno aqui. Veja o cuidado, o esmero com que foi feito esse freno. Tá? Estão vendo aqui? Tá? Então, tudo feito com calma, com paciência e cuidado. E uma coisa interessante de se fazer principalmente se tiver a oportunidade de trabalhar em duplas ou em grupo, porque manutenção se faz em equipe, né? Mas quando se faz um serviço, é sempre bacana chegar para o colega e dizer assim, poxa, terminei o serviço, dá uma olhada lá se eu não fiz alguma besteira. Não que você vá fazer besteira, né? Mas aquele desencargo de consciência. Se nós usamos 90% da nossa capacidade, estamos sujeitos a 5% de erro. Aquele 5% de erro, se você chamar um colega, ele pode ser superado, né? Vamos lá. Isso, duas cabeças pensam melhor que uma, exatamente. Aqui, ó, aparece até melhor aqui o freno, né? É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Depois vocês podem passar esses slides com toda calma, observar. Aproveitem, observem as coisas, os detalhes. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão observar as coisas das aeronaves com outros olhos. O camarada que não conhece a aviação bate lá e bate o olho no avião e diz, pô, avião bonito, pronto, acabou. Pô, show de avião, pronto, acabou. O técnico não, ele vai procurar saber, poxa, que sistema é esse? Para que serve? Nunca vi esse sistema, né? E vai tender a fazer perguntas, né? Vocês vão ver que com o tempo, vocês estão no básico, né? Vocês vão avançar dentro do curso, com o tempo até o tipo de pergunta que vocês vão fazer vai ser diferente. E vai chegar a hora que vocês vão fazer alguma pergunta para alguém e esse alguém não vai saber responder, aí vocês têm que correr atrás do conhecimento da melhor forma possível, né? Vamos lá.
O universo novo sempre assusta, né, Anderson? Bom, gente, vimos aqui então generalidades, como construir um tubo, as ferramentas corretas a utilizar, a importância de uma conexão adequada para evitar vazamentos, né? Muito cuidado na hora de fabricar um tubo, de instalar, como é instalado. Vocês observaram ali trem de pouso, onde tudo entra dentro de uma caixa, acaba assim, ficando lá dentro, no mesmo compartimento, sem acabar estragando, né? Motor, linha de combustível, vazamento de combustível em cima do injetor desse aqui, ó, motor quente, vai gerar estrago, né? Vai gerar susto. Se tiver onde pousar, tudo bem, mas se não tiver, brincadeira, né? Aqui tem a questão de atenção na manutenção. Eu achei esse slide no meio dos meus arquivos lá e achei interessante isso aqui. Olha esses dois parafusos, né? Você olha assim, tá, mesmo diâmetro, mesmo passo, então eu posso usar um no lugar do outro. Ah, beleza, né? Cuidado, gente. Como eu falo, o item foi projetado, foi preparado para aquela finalidade. Então, fiquem de olho na questão. Não é só o passo ou o diâmetro de um parafuso, né? Vocês têm que cuidar também da parte de dimensão. O que acontece, eu já vi acontecer de um parafuso de fixação de uma flange próximo a um trem de pouso, não, desculpe, próximo a um tanque metálico. O camarada usou um parafuso, se descuidou, usou um parafuso diferente do outro, do mesmo tamanho, e esse um parafuso varou o tanque de combustível, deu um barulho. Não chegou a voar o avião, né, mas percebeu-se que havia um cheiro de combustível não adequado e a gente descobriu qual foi a falha, né? Aqui aquelas fotos que eu sempre gosto de colocar uma imagem no fim da aula para relaxar, né? O camarada passa a aula toda só no estresse, na tensão do aprendizado. Isso aqui é Ponte Rio Niterói, essa foto foi tirada lá do aeroporto Santos Dumont, né? Chama a atenção para vocês a quantidade de aviãozinhos, ó. E não é por pô, legal, então é por causa dos ricos? Não, não é por causa dos ricos. Eu quero chamar a atenção quanto à quantidade de oportunidade de trabalho na área de manutenção de aviação. Existe um mercado aí que não é muito bem explorado ainda, que é o da aviação geral, né? Mas tem espaço. Olha, o pouso do avião, né? Um dia meio nevoado, né? Névoa. Interessante notar esse aviãozinho aqui, observe lá, ó. É uma tendência que todos os fabricantes usaram, fazer um charuto da fuselagem e colocar embaixo desse charuto o tanque. É como se colasse um tanque, né, embaixo dos aviões, para conseguir uma maior quantidade de combustível e um melhor envasamento desse combustível. E aqui um pouso, isso aí é uma aeronave cênica. Estamos descendo na final ali do Campo dos Afonsos, do Rio de Janeiro. Pode ver que nessa hora, o trem de pouso, a tubulação funcionando, é uma coisa importante. Ninguém se lembra de tubo, né? Ninguém se lembra de fio, só se lembra dos sistemas funcionando, né? E uma pequena coisa pode trazer uma grande consequência, né? Então é isso aí, pessoal. Agradecer a presença de vocês, né? Hoje é a nossa última aula que eu digo dessa matéria, né? No último dia, né? Mas como vocês têm muito ainda pela frente, possivelmente a gente vai se encontrar em outras matérias. Aproveitem e mesmo o curso sendo à distância, mesmo o camarada diz, a distância ninguém está de olho em mim, então é só passar. Façam o seu melhor, né? Porque você pode passar num curso, mas você pode não passar na aviação, na vida da aviação, tá? Então, boa sorte a todos, bons estudos, participem no fórum. Eu vou dar uma passada no fórum esse fim de semana. O Murphy passou lá em casa e queimou a placa-mãe do meu computador, então eu fiquei meio fora do ar. Mas vamos lá. Fim de semana eu vou retornar lá para conversar com vocês lá, ver o que vocês estão postando. Eu vi que a participação foi boa e aqui também, tá bom? Eu vou agora lá para a sala de chat. Quem quiser mais alguma coisa,
Então, por a satisfação imensa de estar aqui com vocês, bem-vindos, bons estudos. Até a próxima.